Ondas de até 3 metros. São transtornos aqui na capital, principalmente nas zonas sul e oeste, e também informações já confirmadas de 2 pessoas que ficaram desaparecidas por conta das fortes ondas. A Yasmin Bachura é quem tem as informações. A força da água soltou este barco da boia e o arrastou até a mureta, na Praia da Urca, zona sul do Rio. Rebentou! Na Barra da Tijuca, parte do calçadão ficou destruído na altura da Praia do PP. Um trecho foi interditado pelo Corpo de Bombeiros, que alertou sobre o perigo da correnteza. As ondas de até 3 metros de altura têm atraído surfistas. A gente tem que ter cautela e a gente procura passar para os mais novos, acima de tudo, o respeito que tem que ter ao mar. Na Baía de Guanabara, onde as águas costumam ser bem mais calmas, as constantes ondulações levaram os surfistas a se arriscarem num ponte inusitado. Neste domingo de manhã, um dos mais respeitados e grandes nomes do surf, Carlos Burle, de 51 anos, sofreu um acidente enquanto surfava na Bahia, próximo a Niterói. Acabei de meter a cabeça na pedra. Um instante, senti um choque muito grande, apaguei, mas graças a Deus eu voltei bem, mas identifiquei logo um buraco na cabeça muito grande, mantive a calma, fui resgatado, pela equipe que estava lá. Pelo menos 2 pessoas estão desaparecidas por conta da ressaca. Uma em Paraty, na Costa Verde, e outra em Saquarema, na região dos Lagos. Em Cabo Frio, a água chegou a invadir a faixa de areia e assustou os banhistas. E é preciso ter muita atenção e cuidado. A Marinha do Brasil prorrogou até esta terça-feira o aviso de ressaca e informou que durante este período, ondas de até 3 metros de altura podem atingir a orla da cidade. À medida que essas ondas vão entrando, ela vai mudando a configuração do fundo do litoral, fundo das praias. Então, existem locais que formam verdadeiras valas e um banhista incauto entrando numa vala dessa aí, a correnteza pode levar ele para alto mar e morrer afogado. De acordo com o alerta da Marinha, essa ressaca fica no litoral do Rio de Janeiro até as 9 horas da manhã de amanhã. E olha só, um caminhão invadiu uma casa em Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro, isso na manhã de hoje. O imóvel ficou completamente destruído, como você vê aqui nas imagens. A Polícia Civil esteve no local para fazer uma perícia, já que além do acidente, o veículo tinha marcas de bala. O motorista morreu no local e testemunhas afirmam que na região estava acontecendo um baile funk e policiais acabaram entrando em confronto com os bandidos. Procurada, a Polícia Militar informou que realizou uma operação no complexo do Chapadão contra o roubo de cargas, mas que o caminhão tinha se envolvido num acidente de trânsito, não tendo qualquer relação com essa operação. A Polícia Civil investiga esse caso. A Controladoria Geral do Município do Rio divulgou dados sobre os prejuízos aos cofres públicos em relação àquele contrato pela concessão da linha amarela. O rombo seria de 1 bilhão e 600 milhões de reais, de acordo com a auditoria. O valor se refere ao sobrepreço nas obras, cobrança da tarifa acima do necessário para manter o chamado equilíbrio do contrato e também o fluxo de veículos subestimado. Um ofício com os resultados foi encaminhado ao Ministério Público Estadual e o imbróglio envolvendo a cobrança de pedágio na linha amarela é antigo. A gente vem falando sobre isso aqui por 3 vezes. O Executivo Municipal suspendeu essa taxa, suspendeu o pedágio, mas a Justiça reverteu essas decisões. A Lanza, a concessionária que administra a linha amarela, tem o prazo de 30 dias para se manifestar sobre essa auditoria. E a novela continua, né? E a gente segue por aqui agora falando prestação de serviço, informação importante para você que circula pelo Rio de Janeiro pelo BRT. Porque hoje começou a fiscalização para evitar o calote que dá um prejuízo aos consórcios que administram ali esse tipo de transporte. E tem multa, hein? Se você não pagar a passagem e for flagrado, vai pagar uma multa. E a Camila Greco é quem vai explicar isso para a gente. Hoje, quem tentou se dar bem no BRT teve que pagar uma conta bem mais cara que R$ 4,05, que é o valor da passagem. O novo equipamento, que verifica a validação da tarifa, entrou em operação nesta segunda-feira. O sistema de fiscalização é parecido com o do VLT. Fiscais acompanhados de guardas municipais abordam o passageiro e checam a hora e em qual estação a pessoa acessou o BRT.
Caso seja constatado o calote, a multa é de R$ 170. O não pagamento pode cair na dívida ativa do município. Este homem foi pego assim que acessou a estação. O mesmo aconteceu com esta mulher. Este outro passageiro já estava quase entrando no ônibus, mas não pagou a passagem. Vai sentir no bolso. Já está jovem, ao perceber a movimentação da imprensa no local, desistiu. E entrar sem pagar, senhora? Este menor foi pego em flagrante acessando a estação. Os pais foram comunicados e ele também recebeu a multa. O que chamou a atenção dos agentes é que, além de cartão abastecido, ele estava com R$ 50 na carteira. Além do novo equipamento que detecta se o passageiro pagou ou não a viagem, o BRT ainda conta com uma central de monitoramento inteligente. Na central é possível contabilizar o número de calotes em tempo real e, assim, intensificar as ações nas estações onde eles mais acontecem. Atualmente, mais de 70 mil pessoas entram sem pagar no BRT. Seguimos com o Jornal do Rio e agora vamos trazer informações sobre a área de segurança. Isso porque o governo do estado concedeu uma entrevista coletiva agora à tarde para detalhar os avanços nessa área. Quem estava nessa coletiva e vai trazer todas as informações para a gente é a Marcele Setúbal. Oi, Marcele, dados importantes, principalmente no que diz respeito aos índices de homicídios, de assassinatos aqui no estado. Exatamente, Thaís. Boa noite para você, boa noite a todos. Durante os 180 dias de governo, houve redução de 23% no número de homicídios dolosos em todo o estado. Essa média, Thaís, inclusive, é a menor já vista aí na série histórica que iniciou em 1991. O governador Wilson Witzel e a cúpula da segurança aqui no Palácio Guanabara falou também sobre a redução de outros índices, como, por exemplo, o roubo de cargas e o roubo de veículos. Esses índices que passaram de 20%. Houve também destaque para apreensões de armas aqui no estado do Rio de Janeiro, dando destaque principalmente para o número de fuzis apreendidos, que chegou a 305 só nesse primeiro semestre de 2019. O governador, Thaís, também falou sobre a expansão do programa Segurança Presente para outros 9 pontos aqui do estado, incluindo a Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu e também em Duque de Caxias, e também na zona oeste da capital, na Barra da Tijuca, por exemplo, vai ser um bairro aí que vai receber também esse programa. E o governador Wilson Witzel, Thaís, destacou também o combate ao crime organizado. A gente tem uma declaração do governador a respeito, principalmente, do combate às milícias. Vamos ouvir. Hoje a Polícia Civil desenvolveu essa investigação e nós estamos agindo de forma contundente contra a máfia das milícias. É importante porque o mundo vai entender que milícia não é a polícia sendo alugada para fazer trabalho para a comunidade. A milícia é a máfia agindo no subterrâneo e, para isso, não adianta confronto, porque você não identifica a máfia. A máfia tem que ser investigada através da polícia judiciária. E essa violência, falada agora há pouco pelo governador e detalhada pela Marcele Setúbal, foi o motivo de uma mãe, moradora de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, perder a guarda do filho. Na decisão judicial, o juiz alega que a região é uma sementeira de crimes e que ela mora numa área de risco, por isso seria melhor para a criança sair do estado. O Fernando Davi vai explicar essa história para a gente melhor agora. Rosilaine Santiago trabalha como agente de saúde com carteira assinada. Tem renda de R$ 2.000 e casa própria na favela de Manguinhos, zona norte do Rio. A decisão da justiça tira de Rosilaine a guarda do filho de 8 anos e determina que a criança more com o pai, um suboficial da Marinha. Meu filho estuda na mesma escola que ele entrou aos 3 anos de idade. Ele brinca, corre, faz tudo que uma criança faz. Rosilaine e Rogério viveram por 4 anos na comunidade. A separação em 2014 foi motivada por agressões que ela diz ter sofrido. Na época, registrou um boletim de ocorrência e conseguiu uma medida protetiva contra o militar. Depois da separação, o casal passou a disputar a guarda do filho nos tribunais. A primeira sentença de 2014 concedeu a guarda provisória à mãe. Mas a partir de então, as decisões da justiça passaram a favorecer o pai da criança. Na sentença de 2017, o juiz
juiz Carlos Otávio Teixeira Leite, da 4ª Vara de Família do Rio, afirma que não ficou provado, sequer mediante prova emprestada, que o militar tenha ameaçado a vida de Rosilaine. O magistrado também diz que a mãe do menino reside em área perigosa do Rio de Janeiro e que a cidade tornou-se uma sementeira de crimes, havendo para todos o risco dioturno de morrer. Por fim, pontua que em Joinville esse risco estará sensivelmente reduzido para a criança. A decisão foi anulada em segunda instância por cerceamento da defesa e violação ao princípio do contraditório. Mas no último dia 12, o magistrado proferiu nova sentença, acrescentando que o menino já ficou tempo demais com a mãe e que necessita de exemplo paterno por ser criança do sexo masculino. Uma vitória não só para o Rogério, como entendemos que para o próprio menor. É uma decisão de vanguarda que o pai está querendo, está organizado e apto para receber e criar o filho. A defesa de Rosilaine vai recorrer da decisão. O Ministério Público do Rio afirmou nessa tarde que entrará com um recurso contra a sentença. Enquanto ele estiver tramitando na Justiça, a criança continuará sob a guarda da mãe. A Comissão de Direitos Humanos da OAB considera que a decisão foi baseada em preconceito e vai pedir esclarecimentos ao Tribunal de Justiça. Uma decisão atentatória aos direitos humanos, na medida que isso não pode ser fundamento de uma decisão judicial de inversão de guarda de menor, que é onde deve ser observado o melhor interesse da criança. Familiares daqueles jovens que sofreram abusos sexuais em uma estação de trem da Supervia fecharam um acordo hoje de indenização com a concessionária. Por isso, a gente vai até a Rádio Band News FM conversar com o repórter Cristiano Pinho. Oi, Pinho, boa noite para você. Já sabemos os valores? Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. A Defensoria Pública do Rio não divulgou o valor do acordo por questões de segurança, mas disse que a quantia é superior à média dos processos judiciais para que as famílias possam recomeçar a vida em outro lugar. O crime aconteceu no último dia 7, na estação Maracanã, e a Supervia foi acionada pela Defensoria 3 dias depois. Além da indenização, o documento prevê a prestação de apoio psicológico para os rapazes e as mães deles e ainda o pagamento de um curso profissionalizante para as vítimas de 17 e 18 anos. O pagamento deve ser feito em até 10 dias. Na assinatura do acordo, um representante da Supervia também fez um pedido oficial de desculpas para as mães e para os jovens. Como os seguranças eram policiais militares, mas estavam a serviço da Supervia, a Defensoria Pública do Rio ainda estuda acionar a Polícia Militar e o governo do estado para responder sobre os atos. Os responsáveis foram demitidos e na semana passada foram presos pela Polícia Civil por estupro, divulgação de material pornográfico e tortura. Os mandados são válidos por 30 dias. Thaís. Valeu, Pinho, obrigada. E olha só essa cena na Avenida Rodrigues Alves, na região portuária do Rio de Janeiro. Um homem foi resgatado de dentro desse buraco que você está vendo aí, esse buraco que estava aberto. Ele disse que estava distraído, não viu e caiu nessa abertura, olha só. Por sorte, ele teve apenas escoriações leves, mas perdeu todos os documentos que levava, já que o buraco estava com água. A concessionária Porto Novo, que administra ali aquela região, e a Secretaria de Conservação do município disseram que vão apurar o caso e verificar por que esse bueiro está aberto. Estamos de volta e fim de semana acabou agora há pouco. Você já fica aí contando os minutos para ter mais um momento de folga, um momento de lazer. E o Jornal do Rio encomendou uma pesquisa para saber o que os cariocas gostam de fazer nesses momentos em que não estão trabalhando, que estão aí de folga. O Alexandre Tortorello vai contar todos os detalhes para a gente. Que carioca gosta de praia não é novidade para ninguém. Contato com a natureza, vento, pé na areia. Mesmo que não seja para um mergulho. Pegar um pouquinho de sol, ver as pessoas, ver o mar. É lugar para pedalar, caminhar e de um tempo para cá, também para passear de patinete. Mas agora uma pesquisa resolveu dar números a essa preferência. O levantamento do Centro Universitário Unicarioca mostra que as atividades ao ar livre são as preferidas dos moradores da cidade e que a praia é o lazer mais procurado por 67% deles. Já os parques e praças são frequentados por 40%. A gente pode desfrutar com os nossos amigos, com o nosso novo amigo também aqui. 3 vezes por dia eu tenho que trazer esse cara aqui para passear. Apesar da preferência pelo ar livre, e é lógico que a paisagem da cidade favorece muito, e também o clima, tem muita gente que gosta de atividades em locais fechados.
Teatro e cinema, por exemplo, só perdem para a praia. Já o shopping foi a terceira opção mais citada ao lado de bares e restaurantes. E tem a turma que prefere o conforto de casa, vendo TV, filme, navegando na internet. A Zona Sul é a preferida de 34% dos cariocas, seguida de perto pela Norte. Depois vem a Zona Oeste e o Centro. O que talvez surpreenda muita gente é que o carioca não se desloca tanto para se divertir. Ainda que 2 em cada 3 prefiram opções de lazer em outras regiões do Rio, 92% costumam buscar atividades perto de casa. A marca dos 100 órgãos transplantados e transportados em um helicóptero em 2019. É uma média de 1 a cada 2 dias. Com o transporte aéreo de 103 órgãos até o momento, o estado quase iguala o número registrado em todo o ano passado, que foi de 105. Isso dá mais agilidade aos procedimentos e evita também, logicamente, a perda de um órgão viável. O transplante, por conta do trânsito, por exemplo, fica às vezes inviabilizado. Segundo o Programa Estadual de Transplantes, o primeiro semestre de 2019, só nesse momento já foram realizados 378 transplantes aqui no estado. Que boa notícia, né? Seguimos por aqui falando sobre um projeto muito bacana que está começando. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, 300 mil pessoas têm algum tipo de deficiência motora. E um projeto que começou lá no Nordeste, mas já chegou aqui esse mês, promete trazer acessibilidade e o melhor, de forma gratuita. Domingo de sol, o aterro do Flamengo ficou assim. O pessoal sai de casa para caminhar, bater aquele frescobol. O importante é se movimentar e não deixar a bola e nem a peteca cair. A Nicole veio dar uma volta de bicicleta com a mãe. Sorriso no rosto, do início ao fim do passeio. A última vez que eu pude andar de bicicleta com ela, ela tinha por volta de 5 anos, que ainda tem como andar naquelas cadeirinhas infantis. O projeto Bike Sem Barreiras foi criado em Pernambuco e implementado na Paraíba e na Bahia antes de chegar nesse mês no Rio, onde, segundo o Instituto Pereira Passos da Prefeitura, cerca de 300 mil pessoas têm algum tipo de deficiência motora. Faz parte da experiência do ser humano sentir a brisa no rosto, sentir que ele pode fazer alguma coisa diferente do que ficar na cadeira de rodas ou do que ficar em casa. Então, essa percepção de que o ser humano ele deve ser feliz, independente de poder ter uma mobilidade na perna, de enxergar ou não, aí sim foi o ponto principal para a gente colocar em prática esse projeto. O rolê de bike é de graça. É só chegar no posto 3 da Praia do Flamengo aos domingos, entre 9 horas da manhã e meio-dia, e escolher um dos 3 tipos de bicicleta disponíveis. O terceiro modelo disponível, olha só, é esse aqui, que permite a total independência de quem está a bordo, porque não depende dos pés. O triciclo ganha velocidade à medida que o cadeirante vai girando com as mãos essa engrenagem, e aí é só relaxar e aproveitar o passeio. O Caio perdeu o movimento das pernas quando fraturou a coluna em um acidente de carro na Lagoa em 2006. Hoje é atleta de rugby adaptado e veio aproveitar o domingo para conhecer esse jeito diferente de pedalar. A questão do cadeirante é sempre difícil o contato com a natureza. Então, quando você tem a oportunidade de ficar próximo, sabe, e fazer parte do contexto e estar envolvido, eu acho muito importante, acho que faz realmente muita diferença. E a melhor coisa que tem a se fazer é sair de casa, enfrentar os medos, conhecer coisas novas, pessoas novas e praticar atividade física. O Jornal do Rio fica aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Com dinheiro.